Eu sou o professor Edson Paiva, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Strong Exags. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre os impactos da pandemia na profissão publicitária, né? Bom, eu acredito que entre as muitas profissões que existem, talvez a de publicitário seja aquela que tenha tido o menor impacto, ou uma das que tiveram menor impacto. Por quê? O trabalho do publicitário, ele já, por natureza, ele tem que ter uma maior flexibilidade, né? Uma flexibilidade maior, tanto quanto ao local de onde o trabalho é realizado, quanto aos horários, né? O horário de entrada e de saída nas agências de propaganda costumam ser mais flexíveis, né? Dificilmente você vai ter uma agência de propaganda que começa a trabalhar às 8 da manhã e termina o expediente às 5, rigorosamente, né? Na maioria dos casos, ela começa a trabalhar um pouquinho mais tarde, mas também não tem muito horário para sair. A responsabilidade dos profissionais, no caso, é o da entrega, né? O da entrega dos projetos no prazo que foram acordados e com qualidade, né? Isso é o essencial. Então, tem muitos profissionais que, antes da pandemia, já trabalhavam em home office, era uma prática já bastante comum, né? Então, ainda a gente observa que, com o crescimento do ensino à distância, por exemplo, em diversas áreas, né, o suporte para que isso acontecesse, em muitos casos aconteceu, foi gerado, aliás, a partir de profissionais dessa área, né, que deram o suporte necessário para a comunicação, para que isso fosse entendido da melhor forma possível, né, estimulado, inclusive, a criação desses conteúdos, né. Então, o profissional de comunicação, o publicitário, ele está muito familiarizado com isso, né? Então, as reuniões, por exemplo, por videoconferências, né, que hoje seguem o mesmo modelo, né, nas aulas remotas, né, ou as aulas à distância, que muitos alunos estão fazendo, já é uma prática comum aos publicitários, né? Você pode ser que você trabalhe em uma agência que fique em São Paulo, mas o seu cliente fica em Brasília, né? Nós, por exemplo, temos uma aluna, né, que ela trabalha para uma empresa chinesa, né, então ela faz videoconferência o tempo todo da casa dela mesmo, né, e atende as demandas da empresa que fica na China, e ela desenvolve os projetos são todos encaminhados online, aprovados online, e volta para cá para ser implementado. Agora, pensando, isso eu estou falando da prática profissional, né? Agora, com relação aos investimentos publicitários, o que isso muda, né? Aí sim, deve ocorrer mudanças, né? Já ocorreram mudanças, mas essas mudanças, elas vão se aprofundar um pouco mais, né? Talvez se a gente voltar um pouco ao tempo, pode ser que alguns de vocês se lembrem, quando foi decretado na cidade de São Paulo a Lei Cidade Limpa, que foi quando foram proibidos, né, as propagandas em outdoor, painéis que eram fixados nos prédios, né, que a gente chama de empena. Então, foi criada uma série de restrições à publicidade, à mídia exterior, né. Naquela ocasião, muitas empresas desse setor tiveram que se reinventar, né, ou seja, se dedicar à publicidade com outros formatos. E naquela ocasião, o que aconteceu? Um crescimento significativo da publicidade online, né? Então, foi justamente na época em que houve um incremento, né, um investimento maior da publicidade mobile, aquela que a gente vê hoje em dia o tempo todo no celular, né? E de lá para cá, isso só tem crescido, né? Conforme a banda larga de celular vai ampliando a velocidade, né? Os recursos vão se modernizando, isso vai se tornando cada vez mais comum e cada vez mais parte da rotina das pessoas. Então, os investimentos que antes eram dedicados a um modelo de publicidade, que a gente chama, por exemplo, de publicidade offline, né? Que é aquela que não está na rede, por exemplo, revistas, jornais, né? Rádio, TV. Muitos desses investimentos são canalizados para publicidade online ou mobile, né? Por quê? Porque é a publicidade que está à mão, está o tempo todo, né, em contato com o público-alvo. E mais do que isso, a gente consegue direcionar esses anúncios para o público específico que nós queremos atingir,
né? Então, vou dar um exemplo interessante para vocês. Se eu quiser anunciar uma bicicleta, né, eu sou de uma loja que vende bicicletas, eu quero anunciar na televisão, eu vou pagar um anúncio para ser veiculado na televisão aberta, por exemplo, e milhões de pessoas vão ver aquele anúncio. Só que desses milhões de pessoas que vão ver o anúncio, apenas um pequeno percentual tem interesse em comprar bicicleta, né? Então, quer dizer, houve, de certa forma, um certo desperdício no investimento, porque eu paguei para muita gente que não está interessada nesse produto ver essa propaganda. Enquanto que no mobile, né, ou na publicidade online, eu consigo direcionar esses anúncios justamente para as pessoas que já estão interessadas em comprar esse tipo de produto, né? Eu acho que todos vocês já tiveram experiência, por exemplo, de pesquisar alguma coisa sobre um produto, né? Ou nas lojas americanas, ou no Magazine Luiza, Buscapé, algum site de busca, você digitou ali o nome do produto e fez a busca para encontrar, ver onde que estava mais barato, onde tinha o produto, e logo em seguida você foi acessar suas redes sociais e você viu que não parava de passar anúncio, né, desse produto, mostrando onde tinha, o preço, condição de pagamento, etc. Então, isso acontece por quê? São anúncios inteligentes, né? Existe um rastreamento dessas buscas que você fez na rede. O Google informa, né, essas empresas que tem X pessoa que está interessada em comprar esse produto, está interessada em mais informações a respeito, né? E essa outra empresa que anunciou, ela não colocou específico para quem vai esse anúncio, né? Ela disponibilizou uma verba e com essa verba para ser disparado o anúncio para a pessoa que está interessada. Então, o nível de assertividade, né, ou de resultado desse tipo de publicidade é muito maior, porque eu vou mostrar o anúncio da bicicleta, as condições de pagamento da bicicleta, para quem já está buscando informação a respeito dela. Então, muito mais assertivo, né, é menos invasivo, porque você está mostrando já para quem está interessado, e, de certa forma, ela não incomoda tanto o consumidor, uma vez que você está mostrando para ele, principalmente, aquilo que lhe interessa, né? Claro que existe também outros formatos de anúncio que são um pouco mais invasivos, vocês já devem ter visto no YouTube, por exemplo, que alguns vídeos que você tem que assistir 5 segundos, né, de propaganda primeiro, para depois você pular a propaganda e poder continuar a assistir o seu vídeo. Então, essa é uma estratégia justamente para fazer a pessoa assistir o resto da propaganda. Mas se realmente ela não está interessada, ela pode pular depois desses 5 segundos, que é um período bastante curto, né, se a gente for comparar com os anúncios da televisão. O anúncio de televisão é, em média, de 30 segundos. E o intervalo comercial, normalmente, tem 5 anúncios, por exemplo. Então, um período bem maior de propaganda do que a gente vai encontrar na internet, né? E algumas pessoas falam assim, mas por que tem que ter propaganda, né? Isso, às vezes, incomoda, eu só quero assistir o conteúdo, etc. No caso da TV aberta, é a propaganda que sustenta, né, a execução daquele programa, né? Se não tiver anunciante, não vai existir o Jornal Nacional, não vai existir a novela das 9 da Rede Globo. Eles existem porque existem anunciantes, né, interessados em pagar para que aquele anúncio apareça no intervalo comercial. Então, a audiência é importante, mas o anunciante é tão importante ou mais importante do que isso para que a programação exista, tá? Bom, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre o impacto da pandemia, né? Mas o que eu queria dizer mais para vocês é isso. No caso da publicidade, um problema como esse, né, que certamente vai mudar o comportamento muito das pessoas, é um desafio para todos os profissionais, né? Mas talvez os publicitários sejam um dos profissionais que estejam mais aptos a se adaptar a esse novo cenário, até porque o nosso desafio é justamente sair da rotina, né? É justamente criar novas possibilidades, e é isso o tempo todo que a gente faz, tá bom? É isso, qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigado e até mais.